Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 16 de abril. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição para toda a Zona da Mata e Campos Vertentes. Desde já, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Juiz de Fora saiu do programa Minas Consciente. O anúncio ele foi feito pelas redes sociais da prefeita Margarida Salomão na tarde dessa quinta-feira, horas depois de o governador Romeu Zema confirmar que a macro-região sudeste, da qual Juiz de Fora faz parte, avançaria para a onda vermelha do programa Minas Consciente. A cidade vai retomar, então, o programa Juiz de Fora pela Vida. Uma das justificativas para a medida é a diminuição significativa de contaminações a partir do lockdown, implantado aí na cidade em 7 de março. Uma nota técnica ela vai ser divulgada amanhã pela Prefeitura com os novos protocolos para enfrentamento à pandemia da Covid-19 na cidade e também como será aí o funcionamento do setor produtivo. Tá aí, portanto, essa informação de última hora para você saber exatamente o que está acontecendo aí na sua cidade em relação à pandemia. E olha só, gente, nós conversamos com um pesquisador para que avaliasse o impacto do que foi chamado de lockdown em Juiz de Fora. Vamos dar uma olhadinha. Juiz de Fora saiu da onda roxa. Depois de um mês de lockdown imposto pelo governo do estado, a cidade vai voltar a seguir protocolos municipais. Nessa quinta-feira, a prefeitura divulgou que em pouco mais de 2 semanas, a cidade registrou uma queda de 43% da média móvel de casos confirmados da doença. Essa melhora dos indicativos foi utilizada pela prefeitura para flexibilizar as medidas de combate à Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é necessário que se observe ao menos 3 semanas de queda nos números para mostrar os efeitos de um lockdown. Para esse pesquisador da plataforma JF Salvando Vidas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, a cidade avançou positivamente, mas ainda é necessário que haja continuidade no acompanhamento dos dados. A restrição, por mais meia boca que ela tenha sido, né, ela funciona sim, sempre vai funcionar, tá? Então sempre que restringir circulação de pessoas, e olha que nem restringiu tanto, tem um mês aí que a gente fez, está fazendo, e realmente é mais ou menos o tempo esperado agora com esse perfil novo que a doença apresenta para a gente. Se não tivesse feito esse fechamento, a gente poderia ver um pico muito maior, né? E o início dessa queda para daqui mais um mês, por exemplo. Segundo uma nova edição do Boletim Informativo da Covid-19, desenvolvido pela UFJF, há um crescimento de casos e de óbitos causados pelo vírus em Juiz de Fora. E apesar do aumento de cidadãos vacinados, a imunização segue em ritmo lento por conta do número limitado de doses disponibilizadas. O documento também mostra que a taxa de letalidade em Juiz de Fora ainda continua superior à de Minas Gerais e de todo o país, sendo que em 12 de abril alcançou 4,78%. Essa é a porcentagem de pessoas contaminadas que morreram pela doença. Em comparação, na mesma data, a taxa da Zona da Mata foi de 2,57%, em Minas Gerais 2,29% e 2,62% no Brasil. A gente está com uma média aí de 18 óbitos por dia, entendeu? É crítico, né? Não existe doença que mate mais do que a Covid nesse momento. O pesquisador ainda informou que se as internações não caírem drasticamente, um próximo possível pico de casos da doença pode ser ainda pior. Depois daquele grande pico de novembro e dezembro que nós tivemos, nós chegamos a atingir 450 e tantos internações, né? E a hora que caiu no começo do ano, a gente chegou para um patamar de 250 internações, mais ou menos. Então, percebe que isso subiu um degrau, de, na média, né, 100 a mais do que a gente via antes daquele pico. Quando a gente começou agora novamente, a gente saiu dessa média de 250 e chegamos a ter aí 600 e poucos internados, e hoje a nossa média está em torno de 500 internados. Então, se isso não cair de novo até uns 200 internados, 250, que é o que a gente teve e conseguiu segurar com muito custo, o que vai acontecer? Ele pode subir daqui a pouco de um patamar de 300, 400
e vai chegar aí a 800, 900 internações. Aí a rede municipal de Juiz de Fora não aguenta. Ainda sobre a saída aí de várias regiões de Minas Gerais da onda roxa do programa do governo do estado, outros municípios, além de Juiz de Fora, também não haviam aderido ao Minas Consciente. Isso significa, gente, que a partir de amanhã, esses municípios terão que tomar decisões próprias sobre as restrições em cada cidade. Entre as cidades que confirmaram que vão divulgar o novo decreto até segunda-feira estão Carangola, Espera Feliz, Mar de Espanha, Patrocínio do Muriaé, Rio Novo e Fervedouro. O município aí de Oliveira Fortes informou que mesmo com a orientação do estado, vai continuar aí na onda roxa do programa até o dia 30 de abril. Tá aí, portanto, as últimas informações sobre algumas cidades aí que vão aderir, outras que vão ficar aí no programa do governo do estado Minas Consciente. Bom, vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo comercial, mas eu volto em instantes, não saia daí. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só, gente, um homem de 35 anos ficou ferido em um grave acidente hoje pela manhã. Isso aconteceu na BR-040, em Juiz de Fora. Um carro e um caminhão bateram de frente. Olha só o estrago provocado por essa batida. De acordo com as informações que foram repassadas aí pelo Corpo de Bombeiros, o motorista do carro sofreu ferimentos no braço e no joelho. Ele foi socorrido ao HPS de Juiz de Fora. Já o condutor do caminhão escapou ileso. O trânsito no local operou aí em meia pista para a limpeza do local desse acidente que aconteceu hoje pela manhã na BR-040 em Juiz de Fora, um susto danado envolvendo aí 2 veículos. Um jovem de 24 anos de idade foi atropelado por um trem no final da tarde dessa quinta-feira no bairro Cerâmica, em Juiz de Fora. Olha só a situação. Segundo a Polícia Militar, gente, ele dirigia uma moto e atravessava a linha férrea num local destinado exclusivamente para pedestres. O motorista da composição informou que seguia no sentido Zona Norte quando percebeu ali que o motociclista atravessava no local inadequado. O trem atingiu a parte traseira da moto. O SAMU foi acionado para prestar socorro à vítima, que foi levada aí para o Hospital de Pronto-Socorro em Juiz de Fora. Olha só que susto, a gente tem mostrado com frequência aqui acidentes, atropelamento por trem, às vezes ali o motorista não tem a paciência de esperar 1, 2, 3 segundos, acaba perdendo a vida ou se machucando gravemente, como foi o caso desse motociclista aí registrado hoje de manhã aí nesse acidente na Zona Norte de Juiz de Fora. E olha só, gente, a Polícia Civil está investigando a morte de um ciclista que foi atropelado por um caminhão na tarde dessa segunda-feira. Isso aconteceu no bairro Francisco Bernardino. Uma fatalidade. Acompanhe comigo na reportagem. Adilson Cristiano de Lima, de 48 anos, morreu no local. Um vídeo gravado por um circuito de segurança flagrou o acidente. Segundo a Polícia Civil, as imagens são fundamentais para a investigação. O acidente foi registrado na rua Abílio Gomes, no bairro Francisco Bernardino, na manhã dessa segunda-feira. De acordo com os primeiros levantamentos da Polícia Civil, o motorista inicialmente não teria responsabilidade criminal pela morte do ciclista. A imagem que nós já temos, que já está até na perícia, é uma imagem bem nítida. Ao analisar a imagem, nós chegamos a 2 conclusões. Que possivelmente o condutor do veículo, do caminhão, não tem a culpa. Porque o ciclista, ou ele cai devido a um buraco na pista, na manta asfáltica, ou ele bate no, como é que chama, entre o meio-fio e a calçada, entre o meio-fio e a pista de rolamento. E com isso ele perdeu o equilíbrio. Então essas são as hipóteses trabalhadas. Mas inicialmente o motorista não tem responsabilidade do resultado de morte. Segundo a Polícia Civil, caso seja comprovado que o desnível na via ocasionou o acidente, a família da vítima pode entrar com uma ação civil contra a prefeitura. Se foi o acidente causado devido a um buraco na faixa de rolamento, né, e a competência da prefeitura e da Impasa, né, o que acontece? Os familiares podem estar com uma ação civil de indenização pela morte do ciclista. Nós vamos juntar tanto o laudo de necrópsia como o laudo de levantamento de local de acidente, bem como vão ver aquelas testemunhas que foram arroladas pela Polícia Militar na data do fato. Pois é, a Prefeitura de Juiz de Fora, gente, ela informou o seguinte, que ainda não foi informada oficialmente sobre as linhas de investigação do trágico acidente ocorrido aí na rua Abílio Gomes, no bairro Francisco Bernardino,
na última segunda-feira e lamenta aí a perda de mais uma vida em acidente de trânsito. Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes. Muito bem, já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. E olha só, gente, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO da Zona da Mata, deflagrou uma operação em Minas Gerais e também nos estados do Espírito Santo e São Paulo. A operação ela apurou crimes de uma organização especializada em esquemas de confecção de documentos falsos, emplacamentos de veículos inexistentes e emissão de documentos públicos e privados em nome de terceiros. Segundo as informações aí do Ministério Público, esses materiais eles eram comercializados entre as próprias organizações criminosas para que veículos, produtos de crimes não fossem identificados. A organização também usava esses materiais para praticar golpes do seguro e do financiamento e também para realizar empréstimos bancários. Em Minas, o GAECO cumpriu mandados de busca nos municípios de Carangola, na Zona da Mata, Reduto e também Manhuaçu. De acordo com o Ministério Público, a pessoa que supostamente seria líder do grupo foi presa no estado de São Paulo. Também foram apreendidos dinheiro, computadores, celulares e documentos considerados importantes aí para as investigações. Está aí essa grande operação sendo promovida pelas autoridades no combate ao crime organizado. E não para por aí, não. A Polícia Civil prendeu um rapaz de 26 anos de idade. Esse rapaz ele é suspeito de matar o dono de um bar famoso lá em Ibitipoca, o Bar do Firma. A gente mostrou aqui. Acompanhe comigo na reportagem. O cumprimento do mandado de prisão aconteceu no fim da tarde dessa quinta-feira. O suspeito de cometer o assassinato foi localizado no distrito de Valadares, em Juiz de Fora. O homem de 26 anos não resistiu à prisão. O Dr. Rodrigo Rolle representou pela prisão preventiva, que foi deferida pelo Tribunal do Júri, Juiz de Fora, e ontem à tarde foi concedida a prisão. Nós fomos informados dessa prisão e assim que fomos informados, partimos para o local onde possivelmente ele poderia ser encontrado. E em uma avenida paralela à residência dele, nós o abordamos e o prendemos. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito, tendo em vista o contexto do crime e a ligação do homem com o tráfico de drogas. José Maria de Souza Silva foi morto dentro de casa no dia 7 de março. O homem de 56 anos era proprietário do Candeias Blues Bar, ou Bar do Firma, no Arraial de Conceição do Ibitipoca, em Lima Duarte. O homicídio surpreendeu familiares. Porque o Firma nunca pregou a maldade. Só desejo justiça mesmo, que ele pague, que ele fique preso e que a morte dele não fique em vão. As investigações apontaram que Firma morreu por traumatismo craniano depois de ser atingido na cabeça com um pedaço de madeira. As investigações foram bem claras, deixou completamente transparente a ação criminosa do autor. A vítima, ela vendia drogas na região, já havia inclusive uma certa desavença uma semana antes com o próprio autor do crime, por causa de venda de drogas. No dia do crime, especificamente, o autor tinha R$ 9,00 em moeda corrente, a vítima vendia pedra de crack por 10, e ele não aceitou vender, ficar devendo, ou que o autor ficasse devendo a ele R$1, acabou entrando mais uma vez em vias de fato, e essa via de fato o autor acabou por se apossar de um pedaço de pau, de madeira existente no local, e desferiu na cabeça da vítima vindo a óbito, com traumatismo crânioencefálico por instrumento contundente. Não houve premeditação do crime, foi uma desavença de momento daquele crime, o que vem causando, inclusive, um contexto muito expressivo na cidade de Juiz de Fora, crimes com esse tipo de motivação. O suspeito foi indiciado por homicídio duplamente qualificado. Como nós já havíamos comunicado anteriormente à sociedade, nós relatamos o inquérito dentro do prazo, o mais rápido possível. A investigação foi no início de março, terminou no meio de março, em apenas 15 dias. Relatamos o inquérito, indiciamos o autor por homicídio duplamente qualificado. E, além disso, ao final, até então ele estava respondendo em liberdade. Nós achamos por bem, tendo em vista todo o contexto fático, todo o contexto da própria região e do crime em si, representamos pela prisão preventiva junto à Vara do Tribunal do Júri
e, como o Gibi bem disse, né, fora expedido ontem um mandado cumprido pela equipe de investigadores. Está aí, portanto, o andamento das investigações sobre esse homicídio que foi registrado aí em Ibitipoca. E olha só, gente, a Polícia Civil prendeu nessa quarta-feira um jovem de 25 anos de idade suspeito de estuprar uma adolescente de apenas 17 anos. Isso aconteceu em Orizânia, na Zona da Mata. O crime ele ocorreu em dezembro do ano passado, quando a vítima seguia para a igreja e teria sido arrastada até um terreno baldio. Conforme o delegado, que é o Cristiano Silva de Almeida, que apura o caso, a equipe ela conseguiu esclarecer os fatos após coleta de depoimentos e outros elementos necessários à elucidação do crime. O suspeito foi identificado, localizado na cidade de Santa Rita de Minas e preso. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado aí ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. Está aí, portanto, mais esse caso de estupro, né, sendo registrado uma garota aí de apenas 17 anos de idade. E olha só, gente, 89 mil mineiros já deveriam ter tomado a segunda dose da vacina, mas ainda não foram aos postos de saúde. Essa informação, ela foi repassada aí pelo governo do estado, baseado em dados do Ministério da Saúde. Em Juiz de Fora, a Secretaria de Saúde ela informou o seguinte, que 4.500 pessoas também já poderiam ter recebido a segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19, que a gente está mostrando aí, tá? O prazo aí para receber essa segunda aplicação do imunizante é informado no cartão de vacinação no dia do recebimento aí da primeira dose. Ou seja, a pessoa foi lá receber a primeira dose, no cartão de vacinação dela já tem a data para a segunda aplicação. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, todos os estudos referentes à eficácia das vacinas AstraZeneca e Coronavac, que são aí as duas aplicadas no estado, levam em conta as duas doses do imunizante e, portanto, não é comprovada aí a eficácia com apenas uma única dose. A segunda injeção da AstraZeneca ela pode ser administrada entre 4 e 12 semanas após a primeira aplicação. Agora, já para a Coronavac, o esquema de imunização é de 2 doses com intervalo aí de 2 a 4 semanas entre elas, tá bom? Eu tô indo embora, obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, um bom fim de semana para você. Na segunda-feira a gente está de volta, fique em casa, se cuide e até segunda. Tchau, tchau.